Na unidade 3, nós encontramos um exercício extra, quantidades físicas. Esse exercício foi colocado para dar um reforço no entendimento dos atributos das atividades que produzirão os pacotes de trabalho do nosso projeto. Esse exemplo que eu vou montar a seguir tem o objetivo de mostrar o que seriam as quantidades físicas, muito comum e conhecida na área da engenharia, mas às vezes passando ao largo quando trabalhamos com outras áreas. A descrição diz, basicamente, com o apoio do que foi apresentado em sala de aula, no momento presencial, e ainda entendendo as necessidades, o entendimento das necessidades de que nós temos que representar as quantidades que nós vamos produzir nas atividades, modelar essas quantidades, modelar e propor para o tutor que vocês têm um modelo explicando a modelagem utilizada. Eu vou trabalhar essa modelagem e essa explicação dentro desse exemplo, que é um exemplo bem físico, bem concreto, e o objetivo dessa quantificação, definição das quantidades a serem produzidas, está focado na garantia do controle que nós vamos exercer na etapa de execução, etapa que sucede imediatamente o planejamento. Vamos utilizar esse modelo aqui na tela, como se fosse a construção de uma casa ou de uma habitação, porque é uma coisa bem concreta e até, de certa forma, simples de entender. Nesse projeto, e aí nós vamos construir ao longo do curso uma série de modos, vocês estão na unidade 3, estamos na altura do modo 45, podemos perceber que o percurso ainda é bem intenso, e usando a primeira etapa, que é o modo 005, eu construo a EAP, que só inclui os pacotes que vão produzir o meu projeto, dividir em administração e produção. Dentro da produção, eu encontro piso, colunas, vigas, paredes e laje. Piso é o piso da construção da edícula ou da habitação. Colunas e vigas as colunas são os elementos de sustentação vertical, e aqui representamos pelas figuras de vergalhões ou ferros que sobressaem por dentro das colunas. As vigas são aquelas que transversalmente vão suportar o peso de alguma coisa que está no superior. As paredes que complementam o fechamento do espaço compreendido entre as vigas e colunas. E a própria laje superior, que no nosso caso parece ter a mesma dimensão do piso. Depois de preencher a primeira etapa, partimos para a segunda etapa, que é a documentação. Definimos aqui os responsáveis, detalhamos o que significa cada um dos pacotes, colocamos eventualmente um link para a navegação, e aí responsável pela entrega, dicionário para identificação, hiperlink para documentação, nível ORG 1, 2 e 3 para a classificação de responsabilidade de cada pacote, entendendo que cada um desses elementos é o elemento mais baixo, cada um é um pacote. Eu vou preencher agora os elementos do segundo passo, que é o modo 015. Uma vez preenchido, podemos observar que o Status Indicator mostra as folhas amarelas que referem-se à descrição
Na descrição é importante lembrar que entram dados e características do pacote a ser trabalhado, mas também entram os critérios que vão compor os requisitos de qualidade, aceitação, pagamento, verificação e inspeção. E o hiperlink, como foi comentado, é um link para a rede interna, rede externa ou rede intranet, onde apresenta mais informações. Esse campo pode ser ocultado, uma vez que nós temos os acessos automaticamente pelo Status Indicator, pelo Indicator. O preenchimento do nível org 1, 2, 3 mostra que a cada um dos pacotes temos uma responsabilidade da organização. Isso será conveniente que, quando formos observar o mesmo projeto sob a luz e a identificação da empresa, encontraremos vigas e paredes ao nível da DO, setor 2, controle e supervisão ao nível de DOS1, e a estrutura organizacional apresentará os mesmos produtos, porém estruturado de maneira diferente em relação à EAP original. E a estrutura org é uma estrutura que nós podemos montar em função de um campo único, e não utilizando os 3 campos, renomeado com uma estrutura que seja alguma coisa parecida com aquela preenchida. Presidência, DI, DO, DA. Setor 1, setor 2, setor 1, setor 2, setor 1, setor 2. Dessa maneira temos a identificação por número, como nós temos no código da EAP, e a identificação por nome. Lembrando que não permitir adicionar itens, porque a estrutura já existe, é rígida, e não permitir que sejam acessados códigos que não tenham todos os elementos da estrutura. Então, permite apenas códigos que não tenham valores subordinados, ou seja, que estejam no último nível da estrutura. Ok? Define. Esse código da EAP ele tem que ser reestruturado em cima de uma renumeração. Outline, define codes, número, renumerar o projeto inteiro. Pronto. Temos aqui uma EAP estruturada, temos os responsáveis, temos a classificação e agora podemos reclassificar DAS1, DOS1, DOS1, DIS1, DAS2, DOS2, DOS2 e no fim DIS1. Embora a estrutura seja completa, não significa que todos os elementos têm que ser utilizados. Sim, aqueles que têm responsabilidade. O que aparece aqui é o código da EAP, da org, mas para efeito de classificação aparece a estrutura completa. O modo 25 mostra a estrutura organizacional. O modo 35 mostra também a estrutura organizacional, agora, porém, utilizando apenas o campo Outline Code. Isso pode ser visto nos grupos que nós montamos para o modo 35 e o modo 25. Estamos na construção da EAP, sua classificação, até chegar nas atividades e aí, nos seus atributos, entender o conceito de qualidade, de quantificação
das atividades. Bom, entrando na EAP, mais atividades, colocamos aqui, construir e dar acabamento. Vamos então sempre colocar 2 atividades para cada produto ou pacote. Será sempre construir e dar acabamento. São 2 atividades que ficam no nível inferior ao do pacote. Para efeito de facilitação do modelo, são todas iguais. Não vou trabalhar esse aqui, mas nós temos aqui em azul as atividades e a preocupação que nós tivemos de colocar os atributos tradicionais conforme o exercício 3 pede. Nosso objetivo agora é criar um outro modo para colocar as quantidades. Para criar um outro modo, um paralelo a esse, eu vou fazer uma cópia do modo 45 EAP atividades asterisco e chamá-lo de 46. Mostrando no menu, e a tabela que eu vou utilizar não é a 45, vai ser a tabela 46. Para isso eu vou pegar a tabela vou copiar, renomear para 46 e voltar ao modo 46 que eu acabei de criar, colocando nele a tabela copiada. A partir de agora, eu posso eliminar os campos que nós já conversamos sobre atributos, sem predecessores, sem sucessores, e trabalhar agora o conceito das quantidades. E para quantidades eu vou colocar um número. Não posso usar esse, vou usar então o número 5, chamar de quantidades. E vou criar um outro campo a partir do campo texto. Vou usar o 5 também e vou chamar de unidade de medida dessas quantidades. Construir tantas unidades do piso. Piso seria em metro quadrado. Dar acabamento em metro quadrado. Colunas são peças. Dar acabamento nas peças. Vigas eu vou chamar de peças. Dar acabamento nas peças. Parede eu posso construir por metro quadrado. Dar acabamento, pintura, remate, metro quadrado. A laje superior por metro quadrado. São as unidades mais tradicionais. Quantos metros quadrados de piso eu devo construir? Largura vezes comprimento, digamos, 12 por 12, 144 para construir, 144 para dar acabamento. Colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 colunas a construir, 11 a dar acabamento. Vigas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
digamos, se eu não contei errado, 15 a construir e 15 a dar acabamento. Quantas paredes? 1, 2, 3, peraí. É metro quadrado ou é parede? Se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se forem paredes, não seriam metros quadrados, seriam peças. E a pergunta é: como vamos controlar a construção? Como vamos medir a construção? É por parede construída ou por metro quadrado? Se for parede construída, ou é parede ou não é parede. Se não tiver parede, é zero construído. Se for metro quadrado e tiver meia parede, eu posso medir quantos metros quadrados existem. Os metros quadrados incluem janela ou não incluem janela e porta? Uma parede leva um tempo para ser feita, se tiver uma janela, e leva outro tempo para ser feita se não tiver janela. Leva um tempo diferente para janela e porta. No nosso caso aqui, metro quadrado. Se eu tenho aqui 4 vezes o perímetro, tá? 566. Vamos ver? 144 vezes 4 de altura, 576 metros quadrados de paredes externas. 576 de paredes externas. Por outro lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 paredes internas. Poderíamos, então, construir paredes internas e construir paredes externas. Vamos dizer que fossem mais uns 400 metros. Total 976 metros quadrados para dar acabamento. Então, essa quantificação é interessante para permitir o controle e a administração. Claro que planejamento pode ser em horas trabalhadas, pode ser 100%. O encerramento pode ser em horas trabalhadas ou pode ser em 100%. Iniciação pode ser trabalhos e reuniões gastos em horas ou 100%. Controle e supervisão são horas previstas para atender a esse produto. Horas previstas, horas reais, descobriremos quanto a mais ou menos sofremos por conta de um eventual atraso de produção. Nesse caso, a gente pode falar sobre isso na aula de controle. Bom, coloquei as quantidades em função do construtivo. Coloquei as quantidades em função do conhecimento construtivo. Uma vez print preview, page setup. Colocando print notes, nós teremos todas as informações pertinentes à EAP, pertinentes às atividades e, se preenchidos os outros parâmetros, e aqui eu vou fazer o sequenciamento. Ao acabar de construir as vigas e colunas, eu posso começar um, posso começar outro, e a partir de qualquer um dos dois eu posso dar acabamento. Ao acabar tudo,
Provavelmente eu construo a laje superior e eu acabando a laje, posso partir para o encerramento e do encerramento eu posso partir para o término. Teoricamente, documentando tudo isso, eu poderia verificar se a minha rede está fechada. Não nesse modelo, porém no modelo mais adequado. Encontro aqui uma atividade flutuante, que é uma atividade, mais tarde, Hammock, na aula 4, unidade 4, podemos ver isso. Ainda lembrando que, quando eu cadastro as atividades, eu digo se ela é um marco ou não é um marco. Término é um marco, início é um marco, logo, meu diagrama de PDM virá com as representações todas. Nesse diagrama PDM, o modo não foi construído de forma adequada. Ele precisa ter atividade do projeto. E a atividade do projeto é um template que mostra tudo menos as datas. Esse modelo não está bem feito e aqui nós veríamos tudo menos as datas. Ou, melhor dizendo, só o sequenciamento das atividades na cor preta, sem cores. O layout seria mostrado com todas as ligações na cor preta e todos os elementos gráficos com a borda preta, fundo branco, pattern 1. Esse seria o diagrama de rede. O objetivo, então, foi mostrar o modo 46, que permite que eu coloque as quantidades a serem produzidas como atributos. Claro que esses atributos, mais tarde, serão utilizados para colocar a quantidade realmente produzida e a unidade de medida definirá padrões a serem seguidos. Vocês podem, com esse exemplo, transformar o projeto de vocês em quantidades a serem medidas, tentando detectar, se é possível, identificar elementos que deixem a medição e o controle sem dúvidas, sem subjetivismo e de modo objetivo e preciso. Um abraço.